Então, aqueles que nos ouvem através da gravação dessa mensagem, nós desejamos que o Espírito Santo possa partilhar ao teu coração aquilo que vai ser partilhado ao nosso. Qualquer que seja o horário que você esteja nos ouvindo, Deus te abençoe muito. Livro de Ruth, capítulo 1. Meio complicado achar esse livro, né? Pequenininho. Qualquer coisa, vai desde o início ali. Você pega o Pentateuco, 5 primeiros livros, depois vem Josué, aí vem Juízes, e aí o livro de Ruth. Ok? Diz assim, Ruth capítulo 1, versículo 1. Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus, de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe, e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Dá um salto para o versículo 20. Porém ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Vamos ler juntos o versículo 20? Porém, ela lhes dizia: não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Acabamos de cantar, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. E agora nós temos esse versículo 20, uma declaração um tanto conflituosa com o que nós cantamos e com o que nós oramos. Nós apresentamos as nossas mágoas, amarguras, inquietações, aflições, ansiedades, dores, vários motivos diante do poderoso Deus, crendo que Ele é poderoso e já tem cuidado de nós, então nós lançamos sobre Ele a nossa ansiedade. Mas nós temos uma declaração complicada. Que declaração é essa do versículo 20 que Noemi faz para suas 2 noras? Não me chame mais de Noemi. A partir de agora eu quero que vocês me chamem de um novo nome. Lembrando que na cultura judaica, na cultura hebreia, o nome era mudado se por acaso acontecesse algo muito marcante na vida da pessoa. Por exemplo, nós temos Jacó, que ganha o nome de Jacó, mas depois daquela experiência no Val de Jaboque, ele deixa de ser Jacó e ganha o nome de Israel. Então a troca de nome, isso é uma coisa muito comum no mundo oriental e naquela cultura dos hebreus. E essa mulher agora, ela está se rebatizando. Ela está dizendo: eu não quero que vocês me chamem mais de Noemi, mas vocês vão me chamar de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Você se lembra no episódio, se não me falha a memória, é Êxodo capítulo 17, onde os hebreus, saindo do Egito, eles chegam no lugar e encontram água que não era potável. Como que eles vão batizar aquelas águas? Águas de Mara. Por quê? Amargo. Muito bem. Então Mara significa amargo, amargura. E aqui ela está dizendo: eu não quero mais ser chamada de Noemi, porque Deus está me transformando numa pessoa amargurada. Deus me transformou numa Mara. Hoje em dia, você falar Mara é um reducionismo do adjetivo maravilha, né? Nossa, isso aí é Mara, isso é maravilhoso, isso aí é, né? Mas Mara naquela época era uma coisa terrível. Ser chamado de Mara, ou ter o apelido de Mara, significa amargurada, uma pessoa azeda,
uma pessoa não potável, alguém não bebível, alguém que você se aproxima e você não encontra sabor, não encontra gosto, não encontra vida. Pensando na água, no caso a água não tem sabor, não tem cheiro, não tem cor, né? Então o exemplo que eu dei lá das águas de Mara. Então essas águas não podem ser bebidas, são águas que nos faz mal. E ela está dizendo, a partir de agora, eu sou uma amargurada. Porque antes, a fala de Ruth foi, nós estamos contigo, nós vamos caminhar contigo. E saiba que o teu Deus é o nosso Deus, tem aquela declaração linda, mas o que acontece com a fala dela? Ó, eu não vejo nenhum tipo de beleza na minha vida. Não há beleza na minha vida. E o nome Noemi, olha que contraste que nos chama a atenção. Significa agradável. Uma pessoa que até então era agradável, detalhe, só é agradável quem de uma certa forma experimenta de um senso de gratidão, de satisfação com existir, com viver. Eu amo viver, sou contente com a minha vida. Gente assim é alguém agradável. Só que agora o que aconteceu com ela? Ela tem uma transição, alguma coisa acontece na vida dela, que ela deixa de ser Noemi, agradável, e passa a ser amargurada, Mara. O pior é que ela vai responsabilizar quem? Por ter se tornado uma pessoa Mara, amargurada, azeda. Quem foi? Deus. Foi o Todo-Poderoso que me transformou nessa pessoa azeda que eu sou. Foi Deus quem fez com que eu vivesse essa realidade. Foi Deus que fez com que eu chegasse até aqui. E nesse processo, passando por tudo que eu passei, foi Deus que me fez passar. E eu me tornei quem eu me tornei, porque Deus está me colocando essa amargura. Quantas vezes nós culpamos Deus pela amargura da nossa alma? Quantas vezes que nós tentamos responsabilizar o Senhor pela vida que não nos é mais agradável? Quantas vezes nós tentamos culpar Deus porque antigamente eu era tão feliz, tão alegre, tão sorridente, parece que minha vida era tão cheia de sentido, mas agora minha vida se tornou um caos. Já viu aquela declaração de alguns falam assim, olha, depois que eu me tornei cristão, a minha vida complicou, é perseguição, a coisa ficou feia. De uma certa forma tem um pouco a ver, mas o que está de maneira subjetiva, subversiva, escondida nessa fala? Que caminhar com Deus é ter um Deus do lado que nos faz se tornar assim. Nós nos tornamos assim. A culpa é de Deus. Mas o que aconteceu na vida de Noemi para ela deixar de ser Noemi e se tornar uma pessoa amargurada, Mara? Vamos dar uma olhadinha para o texto? O texto inicia dizendo o seguinte: nos dias em que julgavam os juízes, então no primeiro momento está nos localizando no tempo e no espaço, e no momento que Deus, ele está falando muito mais através de algumas pessoas do que propriamente no contexto sacerdotal, ok? Isso é só um dado. Nos dias em que os juízes julgavam a terra, houve fome, certo? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá. Então vamos guardar algumas informações preciosas. Aonde que Noemi, com seu esposo Elimeleque, com seus dois filhos, Malom e Quilion, viviam? Belém de Judá. Muito bem. Só que na época que eles viviam em Belém de Judá, houve fome. Tá? Continuando, versículo 2. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, Efrateus. Contexto de Efraim. Vai guardando isso aí. Então, vamos formar o cenário na nossa mente para a gente entender. Nós temos uma família formada por Noemi, Elimeleque e os dois filhos, Malom e Quilion. Eles viviam em Belém de Judá. Houve fome. Diante da fome, qual foi a decisão que aquela família tomou?
vamos sair de Belém de Judá. E foram parar em qual terra? Na terra de Moabe. E lá, segundo o texto, viveram quase 10 anos. Lá, ela presenciou alguns acontecimentos. Primeiro, morre o seu esposo naquela terra. Depois, os filhos casaram com mulheres moabitas. Depois, morre os filhos, Malom e Quilion. E ela fica agora com as duas nora, Ruth e Orfa. Ela ficou órfã de todos os seus filhos. Então perceba a calamidade, a tragédia gradativa que vai acontecendo na história dessa mulher. Sai de Belém de Judá, vai para uma terra distante, diz o texto, a terra de Moabe, e lá nessa terra, eles criam uma história lá ela perde o esposo, lá ela vê seus filhos casando com mulheres moabitas, fazendo alianças com mulheres moabitas, lá ela vê os seus filhos morrerem, sem deixar uma descendência através dessas duas mulheres. Consequentemente, ela vai dizer, diante de tudo que eu perdi na vida, eu não sou mais Noemi. Eu não sou mais uma pessoa agradável. Eu não tenho motivos para ser alguém agradável. Não adianta você vir até mim, você não vai encontrar nada de bom, porque eu não tenho nada de bom para oferecer, e eu nem sou nada de bom diante de tudo que aconteceu na minha história. Eu sou azeda, eu sou mara, eu sou amargurada. Agora, o que isso significa? Depois de 10 anos, diz o texto, que ela ouviu falar que lá na terra de Belém de Judá, Deus tinha dado o quê? Pão. E aí ela vai começar a sua peregrinação de volta. E ela vai dizer, não vem comigo não. Vocês são jovens, bonitas, casa por aí. Eu vou chegar lá sem marido, sem filho, sem primogênito, sem descendente. E com vocês duas, moabitas, gentias. Ah, não vai dar certo. Fica aí, Orfa pega o conselho dela e vai resolver sua vida. Mas Ruth não. Ruth fala, eu não vou te abandonar, minha nora. Eu estou contigo. Estou contigo, teu Deus é meu Deus, teu povo é teu povo, onde você for eu vou, nós estamos juntos. Mas nessa dinâmica, o que nós podemos aprender? Olha que interessante. Aonde que essa família morava? Belém de Judá. E lá houve o quê? Fome. Você sabe o que significa Belém? Casa de pão. Olha que interessante. Elas moravam, aquela família morava, onde se produzia o pão de todas as tribos. É como se aquela localidade fosse uma padaria. Detalhe, se não há pão na padaria, você vai encontrar pão na açougue? Não vai. Não vai. Se não há pão na padaria, você vai encontrar pão na farmácia? Não vai. Qual é o único lugar que poderia ter pão? Belém. Se em Belém não tem pão, meu amigo, em outro lugar você não vai achar pão. Está entendendo? E o que acontece? Quando passam pela necessidade, eles abandonam o centro da vontade de Deus, que era a permanência em Belém de Judá. O chamado de Deus para todo judeu era permaneça nas terras israelitas. Permaneça nessa terra. Lembra, eu já falei em outra pregação. O propósito no Antigo Testamento era o povo vir, Israel ficar na sua terra, porque ali seria o berço do Messias. Depois que o Messias veio, não é mais para ficar, é para ir por todo mundo. Vai, espalhe agora. No primeiro momento vocês estão espalhados. Voltem para cá, permaneçam aqui, não saiam daqui. E quando eles resolvem sair de Belém de Judá, eles estão escolhendo viver aquilo que eles achavam que era melhor para resolver um problemaço que eles tinham, aquela necessidade da falta de pão. E eles vão peregrinar nas terras de
Moabe. As terras de Moabe, os moabitas, eram um dos principais inimigos de Israel. Se você ler a história dos israelitas, os moabitas são aqueles que se opõem aos israelitas e tentam a todo instante destruir a história de Israel. É como se ela falasse assim, ou aquela família: nós não vamos permanecer onde Deus quer que nós permaneçamos, porque aonde nós estamos, no centro da vontade de Deus, está difícil, está problemático. Vamos para a terra dos inimigos de Deus, vamos para a terra de Moabe, porque lá eles têm comida, e lá nós iremos comer. O que faz com que Mara, com que Noemi se torne Mara? O que faz com que ela deixe de ser essa pessoa agradável e se torne uma pessoa azeda e amargurada? Quando se escolhe sair do centro da vontade de Deus por qualquer problema que se encontre e vai se aventurar em terras distantes, em terras de Moabe. Se há alguma dificuldade, algum problema que você esteja passando, por mais sério que seja, não existe melhor lugar para se passar com esse problema do que no centro da vontade de Deus, onde Deus quer que você esteja. Ok? Vamos continuar? Diz o texto que nessa peregrinação, eles vão chegar num determinado lugar, e lá vai acontecer a primeira tragédia. A tragédia acontece primeiro, a morte, né? Versículo 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi. Olha que interessante. Além de perder o seu esposo, que é o provedor, imagine só, uma mulher com 2 filhos numa terra desconhecida, morre o protetor da casa, morre o homem, o esposo, aquele que sairia para as negociações, aquele que trabalharia dentro daquela cultura, né? Hoje a nossa cultura é diferente, as mulheres também trabalham e não há nenhum problema em trabalhar, desde que não abandone o carinho e o cuidado para com o lar. A gente tem que prestar atenção nessas coisas. Então, a figura do homem no trabalho é o provedor, é o que sai, é o que vai negociar, o que vai vender, o que vai plantar, fazer acontecer. E ela não tem mais essa pessoa. Ela se torna uma viúva em terras de Moabe. Morreu seu esposo. Além da tragédia de ter perdido o seu esposo, o que é algo aparentemente natural, afinal de contas, na nossa trajetória, pessoas queridas vão morrer. Pessoas que nós amamos, nós iremos perder. A crueldade do viver é quando se inverte a ordem natural das coisas. A ordem natural são os filhos enterrarem seus pais. A grande dor da vida é quando um pai tem que enterrar o seu filho. Filhos perderem seus pais faz parte da naturalidade do existir. Agora, quando pais perdem os seus filhos, é uma das dores mais terríveis descritas até à luz da Bíblia, porque Deus Pai perdeu o seu filho, entregou Jesus. Então essa mulher aparentemente está vivendo algo natural, mas lembre-se que o texto é um texto que vai mostrando gradativamente o terror de uma vida de quem vai abandonando sendo a vontade de Deus. Quando ela perde Elimeleque, seu esposo, sabe o que significa a palavra Elimeleque? É a junção de dois termos no hebraico. El, que é Deus, e Meleque, que é rei. O nome Elimeleque significa Deus é rei. A ideia do texto é que aquela mulher, ao sair do centro da vontade de Deus, ela perde agora a visão de que Deus é rei. É como se ela estivesse dizendo, como se o texto estivesse falando, fora de Belém, fora do centro da vontade de Deus, você passa a olhar a vida e viver de uma forma como se Deus não fosse mais rei. Ele não reina mais. Deus perdeu o controle da história. Deus perdeu o controle das vidas. Deus perdeu o controle da minha vida. A minha vida se tornou um carro desgovernado numa ladeira. Deus não está mais dentro desse carro. Há pessoas que, pelo fato de abandonar a caminhada com o Senhor, hoje já tem uma consciência de que, na verdade, Deus não está mais no controle da história. Que elas precisam controlar a história, porque Deus já não está mais no controle da história.
E quando nós assumimos o controle da história e não rendemos ao controle de Deus, ao qual continua no controle, a nossa vida entra num caos pior do que já estava. Se você não consegue viver com a consciência de que Deus é rei, traduzindo para a gente aqui, quem que é o presidente da nação? Ou a presidente da nação? Humanamente é a Dilma. Mas quem que é o presidente da nação? É como se o texto estivesse falando isso. Deus. O Senhor é o dono do Brasil. Mas espera aí, como que Deus pode ser o dono do Brasil com esse momento que nós enfrentamos de Brasil? Então Deus não é um bom dono. Aí a gente começa a culpar aquele que é dono. Da mesma forma que Noemi culpou a Deus pela amargura do seu coração. Só que o fato de Belém de Judá não ter pão, não significa que Deus perdeu o reinado, a presidência de Belém de Judá. Significa que eles estão passando por um momento muito mais reflexo de quem eles são e têm escolhido viver, do que necessariamente do que Deus tem feito. Porque a dinâmica do livro de Juízes, se você ler depois, sempre que o povo se inclinava para Deus, a nação experimentava de tempos preciosos. Sempre que o povo declinava, sempre que o povo fugia de Deus, a nação começava a se colocar sobre julgamento, sobre juízo, sobre situações delicadas, da qual o próprio Deus vem sobre a nação, por causa do coração da própria nação. O que está acontecendo nesse tempo de juízes? Quando o texto diz, no tempo em que os juízes julgavam, houve fome, eles estão dizendo, a nação estava em apostasia. As pessoas estavam buscando julgamento não nos juízes, que eram aqueles a quem Deus usava para trazer discernimento. Cada um estava tentando viver conforme o seu coração. Prova disso que aquele casal sai de Belém de Judá. E a primeira consequência é perder a visão de que o Senhor é rei, de que o Senhor é Deus, de que o Senhor está no controle, de que Deus está no trono da história. Morreu Elimeleque. Deus já não é mais o rei da minha história. Depois ele vai perder os seus 2 filhos. Não, depois vai ter, no versículo 4, os quais, então perceba, morreu o esposo, e agora ela vai ver os filhos casando com mulheres moabitas. Esse casar com mulheres moabitas, a gente podia falar, bem, até que enfim aconteceu uma coisa boa, né? Em Moabe. Que o sonho de uma mãe é ver os filhos num bom casamento, bom relacionamento. Ou pelo menos deveria ser assim. A não ser que você tenha uma visão deturpada, você vai querer que seus filhos casem por interesses diferentes daquilo que o casamento propõe a ser. Aí você empurra seu filho em casamentos com interesse financeiro, ou só para tê-lo fora de casa, né? Coisa do tipo. Aí você quebra a cara. Então a gente bate o olho e fala assim, bacana, está acontecendo uma coisa boa para Noemi, os filhos estão casando. Mas o texto fala que eles estão casando com quem? Mulheres moabitas. Isso seria uma aliança que Deus tinha deixado claro. Não estabeleçam aliança fora de Israel. Não criem relacionamentos com mulheres estrangeiras. Porque nesses relacionamentos, lembra o que aconteceu em Josué? A nação, quando começou a se casar com mulheres estrangeiras, o que aconteceu nesses relacionamentos? Veio toda a idolatria, todo o paganismo, veio para cima daquela família ou daquela pessoa que estabeleceu aquele relacionamento. Salomão se tornou um grande idólatra. Por quê? Celebrou alianças com mulheres estrangeiras, de várias outras nacionalidades. Bem, aí a gente precisa cair numa reflexão, abrindo um parênteses aqui. Será que nós devemos nos relacionar com mulheres estrangeiras? Eu não estou falando americano nisso não. Vamos pensar no contexto da fé. Será que eu devo me relacionar com homens que não possuem a mesma fé que eu possuo? Eu falaria para você, é um risco. Cuidado.
Deus vai falar para você, você pecou em ter casado com um camarada que não era teu, ou que era teu, ou que era de uma outra religião. Não. Mas existe um alerta muito sério. Porque às vezes você estabelece alianças simplesmente pela tua carência. Carência sexual, carência presencial. Às vezes você estabelece uma aliança por causa da estética do aliançado. Ele é muito bonito, ela é muito bonita. Ou ele tem muita grana. Ou ele tem uma posição social interessante. Um status quo admirável. Então, minha filha, você vai casar bem com esse cara. Mas por que, mãe, ela vai casar bem com esse cara? Ah, o sobrenome que ele tem. Olha a estabilidade financeira que ele tem. Ou às vezes, não é nem a mãe que está falando para a filha. A filha já adotou essa filosofia. Na verdade, como eu gosto de luxo, gosto de gastar, gosto de roupa de grife, de marca, quer saber uma coisa? Eu quero um camarada com grana para me manter dentro dessa minha realidade. E aí ela busca relacionamentos assim. Ah, tem um alerta interessante na palavra. Às vezes o preço que vai ser pago no amanhã não compensa o lucro que você está tendo no agora ou diante da tua escolha. Então, não significa que você tem que casar necessariamente com um presbiteriano, com um evangélico. Isso não é uma normativa, mas é um alerta. Cuidado. Existem casos em que a pessoa pode falar, mas eu, um cara de Deus, casei com uma mulher que não era, e no relacionamento ela se tornou. Olha, amém. Que bom. Para cada caso que você conta assim, existem dezenas de casos que foi o contrário. Dezenas. Há relacionamentos que nós convivemos em que sabe-se por que o motivo que a pessoa celebrou aliança com aquela que de fato não era de fé, e até hoje agora carrega o prejuízo por isso. E sabe onde vem os piores prejuízos? Quando vem os filhos. Porque se você escolheu casar com uma mulher que não é, mas casou por qualquer outro interesse, a hora que vierem os filhos, que o teu desejo é que eles sejam meninos de Deus, você vai penar. Porque você vai ter do lado uma pessoa que vai estar contribuindo para que seja qualquer outra coisa, menos aquilo que você sabe que é o melhor para os seus filhos. Aí de um lado é o pai dizendo, filho, não é assim. Do outro a mãe falando, vai curtir a vida. Vai, a juventude passa, aproveita, meu filho. Dá uma graninha para ele, deixa ele viver. E aí, os filhos estão vivendo uma dualidade, um alto risco. E aí eu te pergunto, quando você fez a escolha, por que você escolheu o que você escolheu, como você escolheu? Agora, meu amigo, arque com as consequências. Arque com as consequências. Então, nesse texto, os filhos casarem com mulheres moabitas não era uma grande bênção, era uma coisa terrível. Porque a partir de agora estão estabelecendo relacionamentos onde a idolatria moabita de Ruth e Orfa vem sobre ela e sobre seus filhos. Quando nós saímos do centro da vontade de Deus, nós começamos a negociar aquilo que era inegociável. Nós começamos a estabelecer alianças com realidades perigosas. Tem coisas que você sempre falou não quando você estava em Belém de Judá, por saber que tinha que falar não. Mas quando você começou a se desviar de Belém de Judá, você já começou a olhar para algumas realidades e falar assim, não é tão grave assim. Não é bem assim. Que mal tem. Vamos dar um jeitinho aí. Mas antigamente você não era assim. No centro da vontade de Deus, você conseguia falar não para aquilo que você sabia que a médio e longo prazo poderia ser catastrófico para a tua vida por não ser algo que vem de Deus. Mas agora em Moabe, você começa no compasso dos moabitas,
dançar a mesma dança dos moabitas. E uma das danças fora da vontade de Deus é relativizar aquilo que é absoluto. Fazer aliança com mulheres moabitas era estabelecer relacionamentos autodestrutivos. É tão autodestrutivo que os dois morrem das duas mulheres. Interessante isso, né? Que o texto está mostrando. Eles casam e os dois morrem e as duas mulheres ficam vivas. Não estou dizendo que as duas foi lá e mataram, envenenaram os dois, não é isso. Mas o texto quer mostrar essa decadência de quem se submete a viver fora da vontade de Deus. Comparado com a parábola daqueles dois filhos, que nós chamamos parábola do filho pródigo. Lembra o que aconteceu na história daquele que sai da casa do pai e vai viver em terras distantes? No primeiro momento tudo é uma maravilha, mas chega uma hora que o aperto vem de uma tal maneira, e aí ele vai se encontrar no chiqueiro, comendo alfarrobas, ração para porco. É isso que está acontecendo na vida dessa mulher. Começar a estabelecer alianças com o que não deveria estabelecer. Se você é alguém que estabelece algumas alianças, alguns compromissos, cria alguns relacionamentos com aquilo que outrora você era tão certo que não deveria, talvez seja um sinal de que você está fora da vontade de Deus. E depois, morre os dois filhos, Malom e Quilion. É interessante o nome deles. Um é um tanto dúbio, que seria gradativamente, um definhamento gradativo. Mas o outro tem a ver com alegria e celebração. Aí é como se fosse o... Como é que é? Fecha a conta e passa régua, né? Fecha a conta e passa régua para mim. Aí é o fim de tudo. É como se eu perdi esposo, perdi filhos, e agora ainda tem a responsabilidade sobre essas duas mulheres. Que vida é essa que não é uma vida amargurada? Não tem como não ser amargurado com uma história dessa. Ah, foi Deus punindo? Ela traduziu assim. Foi o Todo-Poderoso que me fez se tornar essa pessoa amarga. Essa pessoa confusa, essa pessoa conflituosa consigo mesmo. Mas o texto antes da declaração dela mostra que são escolhas que ela vai fazendo ao longo da vida, que vai gerando consequências. E o principal foi habitar fora de Belém de Judá. Às vezes está difícil, mas se está difícil e você estiver em Belém de Judá, calma, espera, permaneça, persevere, não desista. Mais cedo ou mais tarde, Deus visita Belém de Judá. Ele visita com pão. Ele visita com a sua provisão. Não se arrisque por causa do conflito, da fome, da ausência, da dor, viver em terras distantes. Porque no primeiro momento, você resolve aparentemente o problema, mas desencadeia na tua vida problemas maiores e piores do que você tinha. Talvez alguns aqui essa noite estão vivendo a sedução da terra de Moabe, porque estão em Belém de Judá, no centro da vontade de Deus, onde tinha que estar. Mas o momento é um momento tão delicado, é um momento tão complicado, que você está pensando, quer saber de uma coisa? Eu vou tentar resolver minha vida em outra realidade. Eu vou buscar realidades na terra de Moabe. Eu vou sair de Belém. A resposta é: não faça isso. Não faça isso. Longe de Belém de Judá. A fome que há nesse momento para você em Belém de Judá é o Deus que vai te prover em Belém de Judá. Nas terras de Moabe, quem vai prover não são os de Belém de Judá, mas você vai se alimentar de realidades que não tem a ver com a provisão de Deus. Consequentemente, você vai se colocar num estado progressivo de amargura. Você vai se tornar uma pessoa que nem você vai reconhecer.
se você sair do centro da vontade de Deus. E não é que Deus vai atrás de você te punindo. Não. São escolhas que você está fazendo na tua caminhada. Talvez há outras pessoas aqui essa noite que já saíram da terra de Moabe. E já morreu Elimeleque. Já perdeu a visão de que Deus é rei. Para você, Deus perdeu o controle da tua vida. Para você, Deus não se interessa mais pela tua história. Para você, Deus não reina mais sobre você. Ou não reina mais sobre a nação. Não reina mais sobre a história. Da mesma forma que Isaías, no ano da morte do rei Uzias, capítulo 6, ele tem um encontro com Deus e percebe Deus assentado sobre o alto sublime trono. Talvez essa noite Deus vai resgatar em você a visão de que Ele é rei sobre a tua vida. Que Ele governa a tua vida independente da crise que você está passando. Que Ele está cuidando de você independente do momento de fome que você está vivendo. Da ausência, da carência, da falta, da perda. Deus vai visitar o teu coração dizendo: eu continuo assentado sobre um alto sublime trono. Outros talvez já estão no estado até mais avançado. Já se viram em alianças, pensando em Noemi, dos seus filhos com realidades perigosas. E essa realidade dos filhos é a realidade de Noemi. No início, Noemi nem imaginava os seus filhos casando com Moabita. Quer ver? Só para te chocar e você ter uma ideia do que o texto está dizendo. Quem aqui sonha em ver a filha casando com um satanista que gosta de fazer sacrifício de pessoas? Hã? Ninguém, você não é louco. Quem aqui sonha em ver a filha casando com um muçulmano homem-bomba? Hã? Ninguém. Ninguém. Você acha que Noemi sonhou com Malom e Quilion casando com mulheres moabitas, que corresponde ao que eu falei para vocês agora? Não. Talvez o sonho dela foi que seus filhos casassem com mulheres judias, hebreias, mulheres que temiam a Deus, para que o lar assim fosse constituído. Mas quando saíram do centro da vontade de Deus, isso já não tem mais importância. Estabelece o relacionamento que você quiser estabelecer. Quantos pais aqui que já saíram do centro da vontade de Deus e não conseguem ter uma palavra de autoridade com os filhos, e está vendo os filhos indo para situações perigosas e não tem nenhuma autoridade, porque já não tem mesmo, já saiu da centro da vontade de Deus há tanto tempo, em falar: filho, não vai por esse caminho, não estabeleça essa aliança. Ou porque não tem a consciência daquilo, ou mesmo tendo a consciência do perigo, já não liga mais, porque já se acostumou a viver nas terras de Moabe. Se tornou um moabita com sangue judaico, ou sangue judeu. Isso espiritualmente falando. Cuidado, fora da vontade de Deus, você vai estabelecer alianças perigosas. Você vai começar a ceder realidades que não deveria ceder. E por fim, morre Malom e Quilion. Morre a alegria, a celebração gradativamente. O nome dos dois filhos. Um é gradativo, definhamento, e o outro alegria, celebração. Aí o resultado é Mara, amargura, azedume. Talvez já perdeu a alegria, já perdeu a celebração, e você se encontra como essa mulher, Noemi. Aliás, não mais como Noemi, sim como Mara. Já perdeu as coisas mais preciosas. E hoje talvez o teu grito seja até um grito mais cristianizado, onde você diz: não foi Deus o Todo-Poderoso que me fez isso. Fui eu. Foram as minhas decisões, foi o meu caminhar. Mas e agora? Eu sou Mara, eu sou azeda, eu sou amargurada, eu vivo nas terras de Moabe. A boa notícia é que essa boa notícia de que havia pão em Belém de Judá chegou aos ouvidos de Noemi.
lá nas terras de Moabe. Essa boa notícia foi até ela. E quando ecoou nos ouvidos, no coração dela, o que ela diz? Vamos voltar. Vamos voltar. Como que vai ser? Não sei. No pensamento dela, seria pior. Porque ela está voltando com uma viúva, sem nada, sem descendência, sem filho para poder casar. Para complicar, a Ruth fala, eu vou contigo. Está levando uma moabita com ela. A situação poderia ser pior. Essa é a sensação que ela tem. Vai ser horrível. Mas o que acontece para a gente finalizar? Você conhece a história de Ruth? Chegando lá, Ruth vai fazer o quê? Pegar espigas de milho. Está ali. Abaixa, pega a espiga, joga o cabelão para um lado. Joga o cabelo para o outro com a espiga. E nisso, quem olha aquele jogar espiga de cabelo para um lado, aquela coisa? Quem? Boaz. Quem foi Boaz? Avô de quem? De Davi. Davi foi a geração que trouxe Jesus. Quando você lê a genealogia em Mateus capítulo 1 a respeito de Jesus, quem aparece nessa genealogia? Ruth. Olha só o que Deus faz, gente. Olha só o que Deus faz. Numa genealogia, nem mulher entrava. Ruth entrou na genealogia. Deus poderia puni-la quando ela retornou para Belém de Judá. Deus poderia dizer, agora eu vou te tratar com jeito. Mas o recebimento de Deus foi tão gracioso, que a história de Noemi entra na história da genealogia do Messias. Olha como que Deus restaura. Olha como que Deus dá um sentido maior para quem nunca imaginou que poderia haver algum tipo de sentido depois do que se fez. Para ela, não poderia ter mais sentido diante de tudo que ela fez, diante de tudo que ela experimentou. É como se ela dissesse, para mim eu só espero a morte. Não tem como nada de melhor acontecer na minha vida. Já perdi tudo. E ainda para complicar, Deus é o responsável. Meu amigo, se Deus é o responsável, aí complicou tudo. Mas ainda assim, ela volta. E voltando, ela é confrontada pela graça, misericórdia e amor de Deus, que faz com que Boaz, alguém cheio de recursos, pudesse acolher a Ruth e, consequentemente, acolhê-la. Boaz acolhe Noemi. Noemi agora tem alguém para cuidar dela, para cuidar da sua história. Porque um dia ela falou, eu preciso voltar para Belém de Judá. É muito bom saber que Belém é a casa de pão. E onde que Jesus nasceu? Belém. Jesus é chamado de pão da vida. Tudo isso era não analogia, mas era profecias relacionadas ao Messias. Eu preciso estar em Belém de Judá, porque é aqui que Jesus, o pão da vida, vai nascer e de fato vai me alimentar. Não adianta eu tentar alimentar minha fé, minha caminhada em Moabe. Porque tudo aquilo que me alimenta lá, em contrapartida, tira acolá. É igual aquela história, né? É o homem, o fazendeiro, que vai alimentando as suas aves, e entre elas tem lá um chester, um peru, e desde pequenininho ele vai alimentando, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, e ele vai crescendo falando, olha que dono que eu tenho, que maravilha. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, chega dezembro, onde ele vai? Para a mesa. É degolado e é lançado na mesa, no forno. Nas terras de Moabe é assim.
Você vai sendo alimentado por um lado, mas está sendo alimentado por uma catástrofe que você não tem ideia do que é. Mas é muito bom saber que Deus pega gente assim e dá jeito na história, como foi na história de Noemi. Essa amargurada voltou a sonhar, voltou a sorrir, voltou a celebrar, voltou a ver o Senhor como rei, porque voltou a Belém de Judá. E pela fé em Belém de Judá, quando ela comia o pão em Belém de Judá, ela estava se alimentando sem saber do Messias que nasceria em Belém de Judá, Jesus que é o pão da vida. Que essa noite você retorne, que essa noite seja a noite que você fala, quer saber uma coisa? Eu quero voltar a viver o centro da vontade de Deus. Talvez Deus preparou todo esse momento, toda essa mensagem, para dizer ao teu coração, por mais que você esteja aqui dentro, o teu coração já está peregrinando nas terras de Moab. Está na hora de você voltar. Voltar para os braços do pão da vida, se alimentar do pão da vida, de Jesus, que nasceu em Belém de Judá. Vamos orar? Feche os olhos. Fechar os olhos não é porque você vai se conectar a Deus quando você fecha os olhos, não. Você pode ficar com os olhos abertos. É só para você pensar, refletir, respirar fundo, e nós vamos orar. Pense em tudo que foi falado, e aquilo que de repente Deus mais chamou sua atenção, fale para Deus, Deus, é isso aqui que eu quero lidar na minha vida. Ah, Senhor, às vezes está difícil em Belém de Judá. A fome nos assola. A fome mexe com o nosso senso de preservação da vida, de perpetuação da espécie. E a fome nos faz debater, a procura desesperadamente por comida, por alimento. Mas ensina-nos, ó Deus, que até essa inquietação, essa dor, essa falta, essa carência, essa ausência, tem que ser vivida em Belém de Judá, tem que ser vivida na Tua presença. Que o se aventurar em terras distantes, por mais que pareça ser o melhor caminho de sobrevivência, é o caminho de perdas gradativas daquilo que é mais importante na nossa história. Nós não queremos perder o que é mais importante na nossa história. Nós não queremos perder Elimeleque, não queremos perder o Senhor como rei, dono da nossa vida, essa visão, essa consciência, essa paz, essa calmaria, de que apesar da fome, o Senhor continua reinando, então mais cedo ou mais tarde o Senhor vai providenciar, e se necessário for aguardar até o último instante, aguardaremos, sabendo que o Senhor é fiel, fiel para cuidar de nós, providenciar o que for necessário no tempo exato. Nós não queremos ver alianças sendo formadas em nós e através de nós. Não queremos, como pais, ver os nossos filhos estabelecendo alianças perigosas e nós não temos autoridade para conversar com eles, não mandar, mas numa conversa como exemplo, uma conversa calorosa, amorosa, acolhedora, mostrar que essas alianças são perigosas. Dá-nos essa consciência e a sabedoria de lidar com os filhos que estão estabelecendo pactos de morte sem perceber. E não nos deixe cair na tentação de sermos omissos e nem ser coparticipantes de tais alianças. Nós não queremos perder gradativamente a alegria de viver, a celebração do existir. Não queremos nos tornar Mara, amargurados, mas se assim estamos, faz esse milagre em nós, da mesma forma que a notícia boa chegou ao ouvido de Noemi nas terras distantes, que essa noite, a boa notícia, as boas novas, alcance o mais íntimo do nosso ser, nos dizendo, volta para a casa de pão, porque lá o pão já chegou, volte para Belém de Judá. Oh Senhor,